Graças e paz, povo de Deus, boa tarde a todos, amém? Amém, obrigado Wesley. Queridos, eu sei que o pastor já perguntou, mas eu queria olhar para você mais uma vez. Quem esteve conosco nesses dias de seminário? Aleluia, obrigado pela sua presença, que o Senhor possa ter edificado a sua vida, assim como Ele edificou a nossa, amém? Queridos, e sempre que nós ministramos esse seminário, essa palavra, eu sempre a ministro no culto, porque ela tem a ver. O seminário é alinhando propósitos, e essa palavra tem a ver com propósitos. E eu escolhi um personagem, claro que muitos personagens da Bíblia, eles falam muito, eles expressam muito a respeito daquilo que eu vou abordar, mas eu creio que esse homem ele nos ensina muito, através da vida dele, porque ele foi um homem que decidiu cumprir o chamado, cumprir o propósito para o qual ele foi comissionado. A história dele decorre no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, e nós vamos compartilhar um pouco hoje, nessa tarde, a respeito da história de José, amém? Mídia. Tá fora lá, mídia. Pode colocar o meu slide, por favor. Só o meu slide. Obrigado. Obrigado. Então, amados, essa palavra ela tem como título fé para conquistar e gratidão para permanecer. É claro que José não foi somente a fé e não foi somente a gratidão que o fizeram cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. Dentre muitos ingredientes, a obediência, a santidade e muitos outros, fizeram ele cumprir esse propósito para o qual ele foi chamado. Mas hoje eu gostaria de abordar esses dois temas, a respeito de fé e a respeito de gratidão, porque eles ajudam a mim e a você a chegarmos em um lugar que o Senhor quer nos levar. Primeiro, eu preciso de fé, porque algumas promessas de Deus para a minha vida, olhando pelo natural, parecem ser impossíveis de se cumprirem. Mas quando eu tenho fé, quando eu me agarro de que a promessa veio daquele que é dono de todas as coisas, quando eu creio, quando eu estabeleço no meu coração, quando eu abro mão de toda e qualquer incredulidade, quando eu tomo posse dessa palavra e eu a creio e eu trabalho para que ela aconteça, cooperando com Deus. Como diz o nosso pastor, quem trabalha é Deus e nós cooperamos com Ele. Então, a fé ela é necessária para que eu possa conquistar. Mas alguns de nós temos cometido um determinado erro, que aquilo é muito valioso até chegar, mas depois que chega, perde o devido valor, já não tem mais a mesma importância. E meus irmãos, quando eu não valorizo mais, quando eu não dou mais importância àquilo que um dia Deus me entregou, aquilo possivelmente vai se afastar de mim. E eu sei que aquilo que Deus nos entrega não é somente para a minha vida, precisa alcançar outras pessoas, precisa alcançar inclusive outras gerações. Então, nessa tarde, que o Senhor possa aumentar a minha e a sua fé, e possa aumentar também o nosso nível de gratidão, amém? Então, eu separei 3 pontos, 3 coisas a respeito de fé e a respeito de gratidão. Primeiro é que eu preciso ter fé porque a fé ela é fundamental para o cumprimento do propósito de Deus em minha vida. Ela é necessária, ela é fundamental. O cumprimento do propósito ele vem à medida em que eu creio, à medida em que eu estabeleço ali uma convicção, que independente das adversidades ela irá se cumprir. Quando eu coopero, quando eu ando em obediência e santidade ao Senhor, esse propósito, ele irá se cumprir. Diga comigo,
Senhor, aumenta a minha fé, porque eu desejo que o teu propósito se cumpra na minha vida. A palavra do Senhor diz em Gênesis 37, versos 5 e 9, diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou a seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Irmãos, qual foi o propósito que Deus estabeleceu para a vida de José? Que ele fosse governo, amém? Mas quais foram os 2 sinais que Deus deu a ele? Sonhos, apenas 2 sonhos. Sabe, 2 sonhos foram suficientes para José caminhar em direção ao cumprimento desse propósito. Sabe o que eu vejo nos dias atuais? Eu vejo que muitas vezes nós queremos nos agarrar a muitas coisas. Nós ficamos esperando coisas extraordinárias, mirabolantes, para nós acreditarmos, para nós crermos de que Deus está estabelecendo uma promessa na nossa vida. Eu vejo pessoas muitas vezes que Deus entrega uma palavra, ele diz: não, mas se for de Deus mesmo, Senhor, levanta outra pessoa para confirmar. E Deus levanta outra pessoa. E daqui a pouco ele diz: não, mas Deus vai levantar mais uma, que é para não ter dúvida. E daqui a pouco ele precisa de mais uma. E o tempo está passando, e ele não está decidindo caminhar em direção àquilo que Deus já estabeleceu. Ele fica esperando sinais, coisas extraordinárias. Sabe, um dia Elias esperou algo da parte do Senhor, e veio o vento, veio uma tempestade, veio tanta coisa, e o Senhor estava onde? Em uma brisa suave. Escute, quando nós recebemos uma promessa da parte do Senhor, um propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida, a partir daquele momento nós já precisamos começar a caminhar em direção. Porque os sinais de confirmação, eles acontecerão na caminhada. Eu não preciso ficar esperando, eu não preciso estar parado, sentado, esperando as coisas acontecerem. Alguns têm se equivocado em relação a isso. Alguns se agarraram em um engano, em um engodo, que dizem que quem tem promessa não morre. Irmão, se você viver em santidade e obediência a Deus, estiver caminhando em direção a essa promessa, a esse propósito, você não vai morrer antes que ela se cumpra. Mas se você quer levar a vida de qualquer maneira, se você acha que porque tem uma promessa, e você pode viver uma vida lançada ao pecado, em total desobediência a Deus, eu quero lhe dizer, é possível que o seu risco de morrer esteja bem mais próximo do que aquele que não tem. Decida hoje que as promessas do Senhor, elas irão se cumprir na tua vida. Nenhuma delas se perderá. Mas você irá cooperar com o Senhor. Você viverá em obediência e santidade a Ele. Você irá cooperar para que essa palavra ela se cumpra. José teve apenas 2 sonhos. E ele teve que passar por diversas adversidades para que essa promessa se cumprisse na vida dele. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem trazido para a tua vida. Eu não sei quais foram as promessas que Deus estabeleceu, e eu não sei quanto tempo faz que você tem aguardado por essa promessa. Eu vejo cristãos, alguns, desistindo da promessa por causa do processo. Diga comigo, todo propósito exige um processo. Diga comigo mais uma vez, todo propósito exige um processo.
Talvez José não tinha nem noção de quais eram os processos que ele teria que passar. E nós vamos já falar um pouco mais sobre eles. Mas eu quero deixar uma chave para o meu e para o teu coração nessa tarde. Independente das adversidades, independente das lutas, independente de como você tem caminhado rumo a essa promessa, saiba que todo o propósito sempre será maior do que o processo. Por mais que o processo pareça ser difícil, por mais que haja lutas, por mais que haja adversidades, mas se você tiver decidido a andar em fé, obediência e santidade, cooperando com o Senhor, você irá vencer cada um desses processos. E é sobre isso que eu quero compartilhar no segundo tema. A fé, ela é necessária para superar e para vencer os processos. José, ele precisou passar por alguns processos. E nós não temos como fugir disso. O Senhor, ele vai cumprir em nome de Jesus, na minha e na sua vida, todo o propósito. Mas nós precisamos decidir vencer os processos. E sabe como nós vencemos os processos? Alimentando e fortalecendo a nossa fé. Como que o Senhor vai cumprir algo se eu e você não estamos dispostos a acreditar e trabalhar para que ele aconteça? Como que o Senhor vai cumprir algo na nossa vida se eu e você não estamos dispostos nem sequer a buscar a ele? Porque um dia um homem se depara com Jesus e ele faz um pedido para Jesus, ele pede para Jesus algo naquele momento e Jesus pergunta se ele tem fé. Ele diz: Senhor, eu tenho, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe, naquele momento, Jesus, ele não julgou aquele homem. Naquele momento, Jesus não corrigiu aquele homem. Isso significa, irmãos, que eu e você podemos pedir ao Senhor: Senhor, isso que o Senhor me prometeu parece ser impossível, mas Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda a aumentar a fé de forma que eu possa estar disposto a superar e vencer os processos. José, ele passou por diversos processos. Em Gênesis 37, no verso 23 ao 24, o pai pede para ele ver onde os irmãos estão, trazer notícia dos seus irmãos que estavam pastoreando. E os irmãos o avistaram de longe. Quando José se aproxima, os irmãos pegam ele, lançam ele em um poço sem água. Em Gênesis 37, no verso 28, a primeira ideia dos irmãos era tirar a vida de José. Mas havia um propósito, havia uma promessa de Deus estabelecida sobre a vida de José. E um deles é usado por Deus e dizer: não, nós não vamos vender ele. Perdão, nós não iremos matá-lo, nós iremos vendê-lo. Meus irmãos, e naquele momento estava passando uma caravana de ismaelitas, de midianitas. E aqueles homens e os irmãos de José tiram ele e vendem ele como escravos. Aquela caravana leva para o Egito e um homem chamado Potifar compra José e o torna escravo, servo dentro da sua casa. José, como servo, como escravo, ele fazia com excelência todas as coisas para o qual ele foi comissionado. Ainda assim, ele recebe uma proposta, ele diz não àquela proposta e ele é preso injustamente. Eu não sei se você consegue compreender. O homem que é lançado, primeiro, ele é odiado pelos seus próprios irmãos. Segundo, os irmãos tramam matar ele. Pegam ele e lançam dentro de um poço. Terceiro, vendem ele como escravo. Quarto, é tornado escravo na casa de um homem, de uma família que ele não conhece, e tem que trabalhar arduamente para aquela família. E ele
sempre fazendo com excelência. E o que ele recebe como recompensa é ser lançado injustamente em um cárcere. Eu não sei como você reagiria diante de situações como essa. Aliás, eu não sei como você tem reagido diante das situações que estão diante de você. Eu não sei como que você tem reagido quando você se sente, quando pessoas da sua confiança tramam contra a sua vida, agem de forma indevida. Eu não sei como você se sente quando você não é reconhecido, quando você dá o seu melhor e ainda assim você não é reconhecido. Eu não sei como você tem reagido quando propostas que parecem ser atalhos estão diante de você. Alguns cristãos têm se perdido na caminhada rumo ao cumprimento desse propósito, porque aquela proposta daquela mulher, se fosse olhar com um olhar natural, na verdade não é nem o natural, é o carnal mesmo, parecia ser a oportunidade. Imagina, José é um jovem, bonito, atraente, cheio de habilidades, talentoso, já administrava tudo. A Bíblia diz que Potifar ele não se preocupava com nada, a não ser com a comida que chegava no seu prato. José já administrava tudo. E a proposta daquela mulher foi, não é que ele trabalhasse mais. A proposta daquela mulher para José não foi para que ele fizesse um serviço a mais, foi para que ele deitasse com ela. Talvez, se fosse outro cristão, teria dito essa é a oportunidade. Eu já administro tudo, vou administrar a mulher do homem, daqui a pouco a gente dá um canto de carroceria nele, ou seja, bota ele para fora desse negócio e eu já assumo o meu posto. Porque Potifar era um governo, Potifar era uma espécie de governo. Sabe, irmãos, é por isso que nós precisamos andar alinhados com o Senhor. É por isso que nós precisamos ter convicção do chamado que Deus tem para a nossa vida. Algumas pessoas têm se enganado, achado que alguns atalhos, algumas facilidades o levará para o cumprimento do propósito do chamado. E tem se perdido, tem deixado de ser abençoado e o pior, deixado de abençoar muitas outras pessoas. Sabe? Esse é o tempo de nós entendermos que as promessas de Deus, o propósito de Deus não envolve pecado. As promessas de Deus não envolve dar um jeitinho. Os propósitos de Deus não envolve procurar um atalho, uma facilidade. Os propósitos de Deus não significa que Ele promete hoje e irá se cumprir amanhã. Hoje é dia de se ajustar com o céu. Hoje é dia de se alinhar com aquele que quer cumprir, com aquele que tem o maior interesse em cumprir na sua vida as promessas dele. Sabe quem é o único responsável em fazer com que essa promessa ela se perda, em fazer com que essa promessa não se cumpra? É aquela pessoa que todas as vezes que você se olha no espelho, a imagem dela é projetada naquele espelho. Somente essa pessoa, nem mesmo Satanás é incapaz, nem mesmo Satanás é capaz de impedir os propósitos e promessas de Deus para a sua vida. Cuidado com as propostas, cuidado com os atalhos que Satanás tem colocado no seu caminho. Saiba que o nosso Deus, Ele tem algo melhor para você. Saiba que, apesar das adversidades no dia de hoje, apesar das lutas desse dia, a sua situação atual não é o seu destino final.
Não pense que acabou aqui. Mas eu tenho algo para lhe dizer. O vice-mário falou algo que foi chave, e eu espero que você tenha anotado. Enquanto ele estava orando, antes de orar, ele disse o quê? Abra mão de tomar posse, de se apropriar dessa enfermidade. Ela não é sua. E o que eu vejo são muitos cristãos tomando posse de lutas que não são deles. Você vai cumprimentar um crente, ele diz: e aí, irmão, como é que está a luta? Ou, e aí, irmão, como é que está? Estou na luta. Entenda, as lutas, elas já virão, você não precisa estar chamando elas. Mas tem gente que está trazendo luta para dentro da sua casa, desnecessariamente. Eu adotei uma maneira de responder. Todas as vezes que alguém vem, como é que está a luta? Eu digo: irmãos, estamos na caminhada. E as lutas? Eu digo: a gente está vencendo com o Senhor. É uma insistência, sabe? Parece que quer fazer você dizer que está na luta. Misericórdia. Irmão, repreenda em nome de Jesus. Eu saio daquele lugar: Senhor, toda luta que não é minha, fora no nome de Jesus. Se esse irmão está vivendo na luta, Senhor, ajuda ele, mas em nome de Jesus. Parece que quer viver, não fica feliz se o outro estiver bem. Não se alegra com a... Em nome de Jesus, mude, altere hoje. São coisas simples, irmãos. Mudar de vocabulário. Mas sabe onde precisa mudar primeiro? Aqui. Mude primeiro. Romanos 12, 2, leia isso. Estampe isso na sua casa, de forma que você olhe dia e noite. Estampe isso, mude a sua mentalidade. Transforme isso hoje. Não permita que a sua caminhada seja paralisada por causa de comportamentos que você pode mudar. Decida hoje. Irmãos, e de verdade, isso que eu estou compartilhando com você agora não tem nada a ver com essa ministração. Mas é o que o Espírito está falando ao meu coração. Receba isso como chave do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Diga comigo: a fé é necessária para superar e vencer os processos. Existe, eu não vou passar, mas existe esse equipamento, pode deixar baixinho. Existe esse equipamento nas UTIs. Ele é chamado de monitor multiparâmetro de sinais vitais. Ele monitora os principais sinais vitais de uma pessoa: oxigenação sanguínea, batimento cardíaco, saturação, enfim. E sabe, esses gráficos, eles estão o tempo todo se movimentando. Ora eles estão em cima, ora estão embaixo, ora em cima, ora embaixo. E os profissionais de saúde, enquanto esses gráficos eles estão se movimentando, os profissionais: Senhor, abençoe em nome de Jesus, repreende toda morte em nome de Jesus. Enquanto esses gráficos eles estão se movimentando, os profissionais de saúde estão ali, batalhando pela vida daquela pessoa. Porque eles sabem que por mais que esse gráfico, o pico suba, ou esse pico ele desça, mas ainda há vida. Sabe quando que eles não têm mais o que fazer? Quando esse pico ele vira assim, uma linha reta. Tem crente que acha que a vida dele precisa se tornar plana, plena, tranquila. Pela manhã eu falei, e como não me corrigiram, eu vou falar de novo. O pastor que falou não disse que eu não podia falar, eu vou falar de novo. Um dia ele fez um convite para a igreja, e algumas pessoas vieram à frente e aceitaram Jesus, e na cabeça dele ele pensou: não sabe o balaio de gato que está se metendo. Porque tem gente que pensa, irmãos, que ser crente é nunca mais ter luta. Sabe, tem gente que pensa: não, eu vou ser crente porque nunca mais eu vou viver uma adversidade, nunca mais eu vou viver uma luta. Não, para mim vai ser só bonança, só vitória. Quantos tem até 5 anos de convertido aqui?
Já viveram alguma luta? Talvez seja para os crentes mais velhos. Quem tenha mais de 10 anos de convertido aqui? Ainda vive em luta? Sabe por quê, meu irmão? É natural, faz parte da vida. Se nós estamos ainda vivendo lutas, escute, se nós ainda estamos vivendo lutas, significa que nós estamos vivos. Não queira esperar a sua vida se tornar uma linha reta, porque pode se tornar o seu ponto final. Decida viver todos os dias. Se a luta está acontecendo, mas diga: eu confio no Senhor, e Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ande em santidade, ande em obediência, ande cooperando com o Senhor. A fé atrai a presença de Deus e traz proteção na caminhada. A nossa pastora Maria de Jesus, ela diz que ninguém chega a algum lugar sozinho. E isso é uma grande verdade. Todas as vezes que Deus quer abençoar pessoas, Ele sempre irá levantar outras pessoas. Deus, Ele nos abençoa através de outras pessoas. Agora, olhe para mim. Outra chave que não estava na ministração. Tem pessoas que a palavra dele é ser abençoado. Ele vai ali e ele quer ser abençoado. Ele vai acolá, ele quer ser abençoado. Ele vai mais ali e ele quer ser abençoado. Você nunca vê ele se dispondo a abençoar. E ele acha que ele está top. Querido, olha para mim. Olha para mim, deixa eu lhe dizer algo. Decida em nome de Jesus, ser um abençoador. Decida, olhe para mim, quem está ganhando não é você que está pedindo, quem está ganhando é você que está entregando. Porque quem entrega, por mais que ele não tenha o suficiente para ele, mas ele está confiando no Senhor. Ele está dizendo: Senhor, o pouco que eu tenho, mas eu decido compartilhar. Nem sempre eu e minha esposa, nós entregamos, porque nós temos com sobras. Quando nós temos sobras, nós entregamos, mas também quando as coisas não estão tão sobrando, mas nós entregamos do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a nossa confiança não está em nós, a nossa confiança está no Senhor. Decida hoje mudar comportamentos. Decida hoje ser um abençoador. Pare de se enganar, achando que você só é abençoado quando você recebe. Você recebe muito mais quando você entrega. Na verdade, eu ouvi uma frase esses dias que diz que Deus, Ele nos abençoa muito mais. Perdão, Deus nos abençoa quando Ele tira, porque quando Ele nos entrega, Ele nos prova. Todas as vezes que Deus nos entrega algo, Ele está provando o nosso coração, a nossa fidelidade, como os nossos comportamentos. Mas Ele nos abençoa quando Ele nos tira. E esses dias foram dias de chaves. Deus entregou chaves extraordinárias. O pastor Feitosa, no final da ministração, salvo engano, de sexta, ele disse que o que Deus falou ao coração dele foi que Ele não nos tira nada que Ele já não tenha nos pedido. E teve mais uma parte que eu não estou lembrando agora. Mas Deus entregou chaves extraordinárias esses dias. E eu declaro que elas estarão estabelecidas no meu e no seu coração. Elas não se perderão. Diga comigo: a fé atrai a presença de Deus na caminhada. Deus levantou pessoas para estar abençoando a vida de José. Em Gênesis 39, por mais que pareça ser humilhante, mas Deus usa Potifar para abençoar a vida de José. Sabe por quê, irmãos? Porque Potifar entregou a José algo extraordinário, que foi a oportunidade. Potifar não sabia, mas ele estava oportunizando José naquele momento. Como assim, pastor? Irmãos, Potifar trouxe José para ser o quê?
um servo. E José passou a fazer o quê? A administrar toda a casa e o campo de Potifar. Qual era o chamado de José? Ser governo. E para ser governo ele precisava aprender o quê? A administrar. Só que Deus ele não esperou para treinar José quando ele chegasse no palácio, no trono. Deus começou a treinar ele desde o momento em que ele começou a se comportar em relação aos seus irmãos. Quando ele chega na casa de Potifar e ele começa a fazer com excelência. Sabe o que alguns cristãos têm errado? Porque eles recebem uma palavra, recebem uma promessa, recebem uma convicção de um chamado, de um propósito, mas eles estão esperando os holofotes para eles poderem fazer. Eles estão esperando um grande momento para eles colocarem em prática. Sabe por que José, ele viveu o propósito dele? Porque na primeira oportunidade, ele aproveitou. E ele não fez de qualquer maneira. Ele fez com excelência. A Bíblia diz que tudo aquilo que ele administrava começou a se multiplicar. Deus usa Potifar para abençoar a vida de José. Quando ele está no cárcere, olha o que Deus faz. Deus usa aquele carcereiro para abençoar a vida de José. Irmãos, Deus me deu uma chave pela manhã. Deus fez com José algo sobrenatural. Eu tenho certeza, e pelo que eu estudei, nunca houve, antes de José, o cargo de governador do Egito. Mas Deus criou para colocar José para cumprir o seu propósito. Deus cria cargos. Já ouviu falar uma frase que diz que Deus abre portas até aonde não tem parede? Pois é. Aquele carcereiro, ele criou um cargo que não havia antes. Ele pega um preso e o torna administrador dos outros presos. Sabe por quê? Porque Deus estava levantando pessoas para abençoar a vida de José e treiná-lo para o seu chamado. Cuidado, cuidado, não fuja daquilo que Deus tem colocado diante de você. Tem pessoas que têm achado que algumas coisas que estão surgindo, pessoas que Deus tem colocado diante dele, são problemas, são barreiras para impedir, e na verdade são treinos de Deus. Na verdade Deus falou conosco esses dias. Deus trouxe uma palavra para minha esposa, vivendo uma dificuldade com uma pessoa especificamente, e Deus disse: eu estou lhe treinando, porque você sabe lidar com multidões, mas precisa aprender a melhorar a lidar com uma pessoa. E sabe o que acontece, irmãos? Aquele desejo de dizer que não dá mais para continuar, que não dá mais para cuidar daquela pessoa, Deus fala ao nosso coração para nós voltarmos a amar mais e a se dispor, porque é um treinamento. E se nós não estivermos atentos, irmão, se nós não estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus, nós vamos perder a oportunidade. Deus usa o chefe dos copeiros para abençoar a vida de José. Diga comigo: Deus sempre vai levantar pessoas para me abençoar. Diga: para me abençoar. Agora diga mais forte: e para que eu possa ser bênção na vida dela. Agora fique atento, porque Deus, Ele costuma nos enviar presentes em embalagens que nós não gostamos. Cuidado com essa pessoa que você tem olhado e tem dito: Senhor, afasta de mim. Ela pode ser o teste que iria aprovar você para o próximo nível. Vigia. Fique atento no treinamento. Você está em um treinamento e você precisa ser aprovado. Em nome de Jesus. Amém?
E eu quero falar de forma bem rápida sobre 3 pontos a respeito da gratidão. Primeiro, a gratidão ela me mantém no propósito. Em Gênesis 39, do verso 8 ao 9, José lhe recebeu uma proposta. Mas olha o que ele diz: aquela mulher de Potifar chega até ele e faz uma proposta para ele deitar-se com ela. E ele no final ele diz: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha para mim. Quando nós somos gratos a Deus, quando o nosso nível de gratidão a Deus, porque eu sei que não era fácil para José estar ali como escravo, estar ali como servo, mas o nível de gratidão a Deus era suficiente para ele abrir mão de qualquer proposta. Não havia proposta que pudesse tirar ele para desviá-lo do rumo do seu propósito. Compreenda que na nossa caminhada em direção à nossa promessa, sempre virá atalhos, sempre virão propostas. Todas as vezes que vier propostas para você, que se relacionar a fazer algo de errado, fuja. Fuja. Não ache que aquilo é um escape de Deus. Não ache que aquilo é uma maneira de Deus agir, porque não é. É na verdade uma armadilha de Satanás, que quer atrapalhar você, que quer atrasar o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Diga comigo: o meu Deus é um Deus de propósitos e não de propostas. Fique firme, convicto de que Ele vai cumprir, de que Ele vai cumprir. Mas cuidado com as propostas, cuidado com aquilo que tem se colocado diante de você, querendo trazer facilidades. E sabe como você vai conseguir vencer isso? Com o nível de gratidão. Peça para o Senhor aumentar o seu nível de gratidão, a sua gratidão a Deus, a sua gratidão ao seu líder. Irmãos, a gratidão é uma maneira de nós adorarmos a Deus. Todas as vezes que eu sou grato, eu estou glorificando ao Senhor. Alegra o coração do Senhor. Mas o contrário disso é a ingratidão. E toda ingratidão, ela é um culto a Satanás. Por quê? Porque é um processo. Começa com uma ingratidão que veio de uma insatisfação. Não está satisfeito, se torna ingrato. A ingratidão vai lhe levar para o nível de murmuração. E a murmuração atrai Satanás e seus demônios para a sua vida. Todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você reclama, você está atraindo demônios para a sua vida. E deixa eu lhe dizer algo. Cuidado com uma outra palavrinha que se chama reclamação. Sabe o que significa reclamação? Significa você clamar incessantemente por algo que você não está gostando. Todas as vezes que você reclama por algo, vai vir mais aquele algo que você não quer sobre a sua vida. Coloque a mão na sua boca. Primeiro na sua mente, na verdade. Diga: Senhor, em nome de Jesus, muda a minha mente hoje. Coloque a mão na sua boca e diga: Senhor, e muda hoje o meu vocabulário. Todas as vezes que você reclamar, todas as vezes que você murmurar, peça imediatamente perdão ao Senhor e misericórdia dele. Não permita que as suas palavras atrapalhem você, impeçam você
de viver as promessas e os propósitos de Deus para a sua vida. A gratidão, ela me faz reconhecer que os processos fazem parte da caminhada para onde Deus quer me levar. Depois que José, ele sai daquele cárcere, depois que ele revela o sonho de Faraó, depois que ele diz como o Faraó deve proceder, Faraó estabelece ele como governador do Egito. Passam os 7 anos de fartura, já estão vivendo 2 anos de escassez, e os irmãos de José começam a passar necessidade. O pai deles diz para eles irem até o Egito para comprar mantimento. Quando José os vê, os reconhece, e José arma um plano de encontrar-se com eles. E olha o que José diz para os seus irmãos. Olha o nível de gratidão. Aqui o Senhor já havia sarado o coração de José. Deus já havia trazido perdão na vida de José a respeito dos seus irmãos. E ele compreendeu que, na verdade, tudo aquilo que ele viveu era necessário ter vivido para o cumprimento do chamado. Ele não veio para julgar os irmãos. Ele veio para agradecer. Olha o que ele diz, Gênesis 45, do verso 4 ao 8. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Olha o que ele diz no verso 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. A gratidão, irmãos, nos faz reconhecer que o processo faz parte da caminhada. Nos faz reconhecer que o processo faz parte do propósito. Que não há como fugir disso. Mas eu quero deixar mais uma chave para me encerrar. A gratidão abençoa a mim e a outros. Tudo que Deus nos entrega não pode permanecer somente na minha e na sua vida. Tudo que Deus nos entrega é para ser compartilhado com a vida de outras pessoas. Tudo que Deus nos entrega precisa ser transbordado sobre a vida de outras pessoas. Quando você tem um celular, quanto mais você usa ele, mais ele se desgasta. Quando você tem tudo na nossa vida, quanto mais nós usamos, mais se desgasta. Sim ou não? As coisas de Deus são diferentes. São diferentes. Tudo que Deus lhe dá é para você entregar e derramar sobre a vida de outras pessoas. Porque quanto mais você entrega, mais Ele lhe enche. Quanto mais você se esvazia, mais Ele pode lhe usar, mais Ele pode lhe encher. Decida, olha para mim, decida que você não vai reter aquilo que Deus lhe entregou. Decida que você não vai querer guardar para si aquilo que Deus lhe entregou. Decida que você vai transbordar na vida de outras pessoas. Tem pessoas que a chave do coração dela está com você. Eu posso passar 2 horas ministrando a ela, eu não irei alcançar o coração dela. Você, com um simples abraço, um sorriso, uma palavra, vai abrir o coração daquela pessoa. Sabe quantas pessoas têm deixado de ser alcançadas porque eu e você não temos entendido isso ainda?
temos nos negado. Decida entregar. Há um tempo atrás, Deus ele falou comigo usando pessoas. E desde que ele falou, eu comecei a colocar isso em prática. Que ele havia colocado nas minhas mãos fogo e cura. E todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de orar por alguém, eu oro. E Deus sempre confirma que há cura na minha mão. E por quantas vezes eu já fui em supermercados, eu percebi que a caixa não estava bem. E como eu sei que lá é um local de trabalho, eu me aproximei, falei: você está bem? Tô. Mas eu posso orar por você? Pode. Irmãos, e eu não fiz ali um reteté, eu simplesmente, como eu estava, com os meus olhos abertos. Geralmente ela tem um crachá. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela fulana de tal agora. Eu quero te pedir, eu não sei qual é a necessidade dela, mas Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga resposta. Senhor, que o Senhor visite a casa dela, a família dela. Deus, e eu declaro resposta do Senhor para ela hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Resolvi e saí. Pastor, mas funciona? Irmãos, uma palavra é suficiente para mudar, para transformar a vida de uma pessoa. Não espere grandes oportunidades, não espere grandes momentos. Aproveite o seu dia a dia, aproveite oportunidades no seu dia a dia. Se permita ser canal de Deus, porque quanto mais você se permitir, mais Ele vai lhe dar essas oportunidades. Faz parte do processo. E você precisa ser aprovado. Quantos estão me entendendo? A gratidão abençoa a mim e a outros. Em Gênesis 47. Mídia. Obrigado. Em Gênesis 47, depois que os irmãos voltam, Faraó autoriza José trazer toda a sua família, e olha o que acontece. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade aonde? Na melhor, diga comigo, na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, onde conforme a ordem de Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Ele não disse assim: vocês vão ter isso aqui. Não, de acordo com a necessidade de cada um, Ele entregou com abundância. Tudo que Deus nos entrega, abençoa a mim e abençoa outro. Tudo que Deus nos entrega, abençoa a mim e abençoa outro. Tudo que Deus lhe entrega, abençoa você e abençoa outros. Decida que você será canal de bênção na vida de outras pessoas. Tudo que Deus nos entrega, diga comigo, tudo que Deus me entrega, precisa alcançar outras pessoas. Eu quero finalizar essa palavra falando para você que o processo de José demorou 13 anos, cerca de 13 a 14 anos. Desde o tempo em que Deus entrega a José o sonho, até ele ser estabelecido governador do Egito, passaram-se 13 anos. Quantos anos tem ele? 9. 14? Fica de pé, Pedro, por favor. O Pedro tem mais ou menos a idade do processo de José. Se eu chamasse o Pedro aqui, eu não vou chamar, mas eu tenho certeza que o Pedro já viveu muitas coisas. Obrigado, Pedro. Já viveu muitas coisas e poderia compartilhar muitas experiências conosco. O que eu quero dizer para vocês é que 13 anos é uma vida com muitas experiências. 13 anos é um tempo relevante, sim ou não? Sabe, eu não sei quanto tempo tem o teu propósito, quanto tempo tem a promessa que Deus lhe fez. Eu não sei como que ela está no teu coração hoje, mas eu quero lhe dizer algo.
Diga comigo, todo propósito é maior do que o processo. José passou 13 anos de processo, mas ele viveu 80 anos de propósito. Vale a pena viver 13 anos de processo para viver 80 de propósito? Eu não sei quanto tempo você está disposto, sabe, irmãos? E José fez tudo certinho. José, ele não errou, ele não pecou, ele não deu lugar. E ainda assim 13 anos se passaram. 13 anos foram necessários. Tem pessoas que estão colocando a responsabilidade em Deus. Eu tenho atendido pessoas que têm tomado decisões erradas, têm feito aquilo que Deus não aprova, e o tempo está passando, e nada de se cumprir a promessa. E sabe o que ela está dizendo? Eu estou esperando para ver o que Deus quer com a minha vida. Quer dizer, responsabilizando Deus. Toma atitudes que Deus não aprova e ainda está esperando o que Deus vai fazer. Comece a avaliar a sua vida hoje. Se você tem responsabilizado a Deus por causa dos teus erros, por causa das tuas atitudes indevidas, desconfie. Na verdade, não desconfie não. Coloque na sua cabeça hoje, tenha essa convicção. Quem precisa mudar é você, e precisa mudar hoje. Deus, ele não cumpriu ainda por causa de você. Você está sendo a pedra de tropeço, o empecilho de Deus agir e abençoar outras pessoas. Decida sair desse lugar hoje, com a sua vida transformada.